Como é impressionante as divergências de percepções da cultura, também da política, que a gente vive num país como o Brasil, e divergências de percepções que infelizmente trazem um grande prejuízo por conta de que sempre há uma visão equivocada, uma visão que não vem para somar a população e a coletividade, aos indivíduos em suas particularidades. É sempre uma visão implantada na nossa realidade, nas nossas mentes, no nosso convívio, para nos afastarmos uns dos outros, para nos conflitarmos. Assim é esse dia de hoje, dia 31 de outubro, que é um dia que o Brasil, há uns 15, 20 anos, simplesmente adotou como Halloween, o dia do Halloween. E uma festa que é uma festa norte-americana, que tem uma história, uma tradição dentro da cultura norte-americana, ela foi trazida para o Brasil, desfacelada de suas origens específicas de lá, e a gente aqui simplesmente faz um arremedo do que é essa festa. Algumas pessoas acreditam que em Minas Gerais, salvo engano, criaram o Dia do Saci, que é também dia 31 de outubro, e que, de fato, é uma construção mística, uma construção nossa, tipicamente brasileira, para se contrapor a essa festa do Halloween tão diversificada, tão difundida na nossa juventude especialmente, e desfragmentada, né, de sua origem histórica, porque nos Estados Unidos tem uma origem histórica específica. Como é importante que a gente se referencie para a nossa própria cultura e que a gente tenha atitudes de resistência, como essa festa do Saci. Hoje é o dia do Saci, uma proposta que está crescendo cada vez mais, a cada ano cresce, para que a gente lide com as nossas fantasias místicas, com os nossos seres encantados, vamos dizer assim, típicos da nossa cultura, que são muitos. O Brasil tem um monte de seres encantados, um monte de cultura, e que não precisa a gente importar nada, não é? Mas eu quero trazer essa reflexão claríssima do que é o Saci comparado ao importado Halloween, que está difundido no Brasil, com a política, onde nós temos inverdades conquistando pessoas sérias e pessoas dignas. E, infelizmente, os brasileiros e brasileiras estão se afastando um dos outros muito por conta das inverdades que são impostas por interesses que simplesmente querem cada vez mais dominar esse país gigante, esse país tão poderoso de um povo tão aguerrido como o Brasil. Na política estamos vendo isso, e a gente sabe que a política interfere em todas as áreas do ser humano, em todas as áreas que a sociedade está especificada. O indivíduo, pela política, é afetado de todos os lados. E estamos vendo hoje, no Brasil, muitas inverdades na política, onde o que venceu no momento atual, nos dias atuais, o que venceu, o que está tendo poder, são propostas que não foram, de jeito nenhum, propostas abalizadas pela população. Inclusive, vem também de Minas Gerais um exemplo significativo no dia de hoje, ou melhor dizendo, há poucas horas atrás, no dia de ontem, dia 30, que foi o povo que foi às ruas na caravana do ex-presidente Lula. O povo foi manifestar o seu ponto de vista, manifestar o seu apoio, suas ideias, foi discutir com o grupo da caravana de Lula propostas para encaminhamento de governo. E a Praça de Belo Horizonte Central lotou de muita gente, numa paz, numa esperança democrática, mais uma vez, vindo de Minas Gerais,
um chamado para que a gente seja mais nacionalista em nosso modo de ser na cultura e também na política, que a gente simplesmente não cumpra a agenda internacional, uma agenda que ela é imposta de fora para dentro e que ela não visa os interesses brasileiros. Então está aí uma força que o povo de Minas Gerais nos mostra e que a gente tem que abraçar e apoiar e levar adiante como uma forma de que a gente encontre dias melhores para o nosso querido Brasil. Bem, um aspecto que me chama também a atenção de que estamos vivendo hoje, na época de hoje, e que as pessoas terminam por se afastarem, por se conflitarem, é a novidade da internet. A internet traz, no bojo disso tudo, uma possibilidade muito grande que as pessoas fiquem simplesmente se arestando sem haver a devida compreensão mútua, né? A gente está vendo isso disseminado nas redes sociais, agressões, ódios, ataques mútuos, que ninguém sabe quem começou, ninguém sabe quem deu continuidade, quem provocou, porque está difundido muitas ideias que a intenção é realmente criar uma confusão interna para que se fragilize essa nação brasileira. Eu mesmo, vez outra, infelizmente me ponho numa situação de estar levando algum tipo de ataque que muito pouco tomo para o pessoal, mas também estou, em determinado momento, respondendo a uma altura também, digamos assim, de animosidade, não é? Através de textos, principalmente. E isso é ruim porque muitas vezes entre um computador e outro que se comunica, existem pessoas que têm às vezes objetivos em comuns mais do que divergências e que infelizmente ocorre um tipo de conflito que está disseminado nas redes. Procuro não fazer um tipo de ofensa pessoal direta, mas às vezes quando a gente recebe algum tipo de comentário mais agudo, fica simplesmente insustentável a gente sustentar aquela ofensa que recebe. Isso porque está difundido. Um exemplo claro que ocorreu comigo recente é uma frase que está muito difundida nas mídias, nas redes sociais, é que o Partido dos Trabalhadores vem a ser uma organização criminosa. Imagine quem diz isso, imagine quem faz parte do PT escutar uma coisa dessa, não é? É muito duro isso, escutar isso. Inclusive pessoas que se dedicam, seja na liderança, seja na direção, ou seja na base, se dedicam décadas de vida para fazer um esforço ligado à democratização do acesso às políticas públicas, à democratização e socialização do Estado brasileiro, e que muitas conquistas foram tidas realmente, e aí a gente escuta uma barbaridade dessa que é difundida na mídia, que a mídia induz, e que inclusive órgãos do Supremo Tribunal Federal, órgãos da Justiça também dizem isso, né? Até magistrados já falaram uma coisa dessa. Então isso dói muito na gente, é uma luta grande que a gente tem para afirmar que justiça deve ser feita, deve haver investigação, deve haver julgamento justo em qualquer tipo de instância social, em partido político, em igrejas, em instituições consagradas no judiciário, nas forças armadas, no empresariado, enfim, em todo lugar está passível de haver uma investigação judicial, de haver um julgamento, de haver punição, porque há pessoas que são dadas a não cumprirem com a proposta das entidades, das instituições, propostas não republicanas e muitas vezes propostas esdrúxulas, né? Não é um partido só, nem dois, nem três, que existem pessoas nesse interesse. Todos têm, infelizmente, né? Então a gente precisa entender que a agressão direta, como vem sendo feita no Brasil
ao Partido dos Trabalhadores, e tem algo por trás aí. E algo por trás seria fragilizar esse governo, que é um governo sério, um governo de Lula e Dilma, um governo que cumpriu uma agenda social muito grande, que incluiu milhões e milhões de pessoas, no mínimo no cardápio alimentar, mas incluiu milhares nas universidades, no acesso aos bens materiais, que discutiu políticas públicas como nunca foi discutido na história desse país, e que isso causou uma ciumeira grande na elite, assim como causou com o João Goulart fazendo propostas de reforma, João Goulart fazendo um acesso direto da população carente, assim como fez também Getúlio Vargas. A elite brasileira, a grande elite brasileira, que é um número reduzido de pessoas, tem sempre essa postura de ir perseguir, de ir simplesmente querer destruir as pessoas e as organizações sociais, partidos políticos, entidades, instituições que valorizam a classe trabalhadora, a classe popular e querem emancipar esse povo, que esse grande povão que ainda vem sofrendo ainda sequelas da escravidão e que vem sofrendo desde o tempo do descobrimento uma exploração muito grande. Simplesmente é isso. E o grande poder que eles têm para simplesmente confundir a população e implantar em verdades é a grande mídia. A grande mídia mente descaradamente, né? A mídia, ela simplesmente tem uma postura nociva, ela não fala a verdade. Exemplo como esse, de agora dia 30, nesta segunda-feira, a Praça Central de Belo Horizonte lotou de uma maneira incrível para assistir Lula, que estava fazendo a sua caravana, que encerrou em Minas Gerais ontem, em Belo Horizonte, e que a mídia não divulga, que a mídia não se pronuncia, que a mídia não mostra como sendo a voz das ruas, assim como mostrou outros períodos do impeachment de Dilma, que foi um golpe, e que eles botaram flashes constantes mostrando que o povo estava na rua, mas era uma minoria. Depois eles inflaram isso para um grande número de pessoas. Mas enfim, as pessoas estão nas ruas apoiando um ponto de vista que é o ponto de vista que está ligado a Lula, ao PT, a Dilma e a tanta gente, e precisa respeito. Simplesmente isso, precisa respeito. A gente disputa isso nos votos. Então, na verdade, a internet é um campo não só de comunicação, mas é um campo de embate, um campo de batalha, onde as pessoas são receosas de simplesmente estarem sendo associadas a algum tipo de algo muito nefasto, como a mídia vem impondo. Então a gente precisa se defender. Eu, enquanto um cidadão que sou militante de esquerda, faço algumas postagens como essa, que pouca gente escuta, extensas, que até eu fico cansado de tanto falar às vezes, mas enfim, é um esforço para que a gente possa estar conscientizando mais e mais pessoas, para as pessoas começarem a ver e entender onde é que foram enganadas. Onde foram enganadas, porque foram enganadas. E não adianta a pessoa querer... É bobagem ficar enganada a vida toda. Né? Especialmente pessoas de maturidade, são pessoas maduras, com um trajeto de vida honrado, digno, justo, que estão sendo feitas de bobas, né? A gente precisa estar alertando as pessoas, olha, estão te fazendo de bobo, né? E também a gente precisa se defender de alguns tipos de postura mais agressiva. A internet é um meio de combate, de luta, mas muitas vezes sem maiores repercussões, né? Como é o caso de minhas postagens, que pouquíssimas pessoas têm acesso, mas sempre muito aguerrido, procurando trazer cada vez mais a luz à realidade. Então, nessa mescla aí dessa temática desse dia de hoje, o dia do Saci, eu deixo meus cumprimentos a quem possa estar interessado em ouvir essa reflexão, a dizer que é política pura, né? Quando a gente tem um dia como esse, o dia do Saci, uma postura política em defesa das nossas fantasias, do nosso misticismo, dos nossos feitiços, né? Da nossa, por que não dizer, da nossa bruxaria boa, né? Aquelas coisas que causam algum tipo de encantamento espiritual, não é? As nossas crendices,
Então, viva o Saci. Forte abraço aí a vocês.